Olha que legal. O nosso santo bateu, amor da sua vida sou eu. Olha que legal, gente. Essa música tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Já escutou essa música? Essa que a gente acabou de passar? Com certeza já, né? Então, quando o santo bate com um de alguém, ou quando o santo bate com uma pessoa, quase que instantaneamente, o que é isso? Como é que podemos chamar isso? Você não sabe? Fica comigo até o final nesse vídeo, porque preparei ele exclusivamente para esclarecer com a finalidade de te ajudar a entender de maneira tão simples que você vai conseguir aplicar isso imediatamente com seus clientes. Com certeza essa técnica vai poder ser aplicada para conquistar mais clientes, melhorar suas habilidades de persuasão, você pode tornar-se uma referência, ter mais credibilidade junto aos seus clientes, seus prospects, melhor de tudo, ganhar mais dinheiro. Se quiser saber como essa poderosa técnica de persuasão pode te ajudar, agora é a hora. Meu nome é Eduardo e a gente vai falar sobre isso nesse momento. Falando sério, gente, após eu aprender a utilizar essa técnica, tudo ficou muito mais claro para mim. Pois eu descobri que eu estava aprendendo uma das ferramentas mais poderosas de persuasão para aplicar em todo o meu negócio, sejam escritos ou físicos. E eu gostaria de passar isso para vocês. Quando eu falo de uma técnica de rapport, quero dizer que ela realmente foi um divisor de águas na minha rotina de vendas. E por que eu digo isso, gente? Um divisor de águas. Essa é uma das técnicas de vendas mais utilizadas e quando feita com perfeição, com clareza, ajuda muito mais no ato da venda. A origem da palavra rapport vem do francês e significa trazer de volta, trazer para. Portanto, a palavra ocorre, ou o rapport ocorre, quando existe uma situação de sincronia entre duas pessoas, de forma bem agradável e natural. E de uma forma ou de outra acontece como uma ligação muito forte que une as pessoas ou os indivíduos, numa sincronia. Existem 3 comportamentos ou componentes que constituem o rapport, e eles são atenção mútua, positividade e coordenação. Essa técnica ela poderá ser usada tanto no contexto pessoal quanto no profissional. Ela é usada com finalidade para criar vínculos de compreensão e entendimento entre 2 ou mais pessoas. Ela também é muito utilizada no contexto empresarial, principalmente em processos que existem uma negociação e contratos e vendas, ou efetuar a linguagem da outra pessoa para gerar uma conectividade. Por que sempre falo isso? Ela está embasada na criação de uma relação de confiança com o seu prospect, com o seu cliente, mesmo que o vendedor não o conheça. Agora, como podemos construir essa relação com o cliente utilizando o rapport? Vamos lá, é simples. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, porém corriqueiro em nossas vidas. Lembra do trecho da música que te cantei agora? Que eu brinquei até? O início dela? É bem isso. Quando o santo bateu. Às vezes dentro de uma balada, de um show, um evento social, existe aquela troca de olhares espontâneos entre um homem e uma mulher, e aí dá aquela liga. Bom, automaticamente, sem perceber, as pessoas estão fazendo rapport. Parece que as pessoas ficam meio hipnotizadas pela outra, não é verdade? Quando falamos de criar uma ligação, um elo, uma sintonia, isso vai acontecer quando você se sente ligado com outra pessoa, quando há uma demonstração mútua de interesse. É quando acontece aquele clique, né? Aquele estalão, essa sensação boa de reciprocidade, de conexão, de confiança que é criada, cooperação e empatia que existe sempre com o outro. O rapport é um conceito que engloba tudo isso, além de ser uma forma de poder gerar e influenciar nas pessoas tudo que tem à sua volta. Mas lembre-se, é também uma via de mão dupla, tudo que vai e volta. Ou seja, você se conecta com uma pessoa e essa pessoa também se conecta com você. Tem alguns cuidados, tá certo? Vamos lá. Tudo a ver com rapport. O que tem a ver com rapport? Comunicação, vendas, relacionamento, sejam com palavras, sons, gestos, expressões, enfim, com tudo isso. Quando falo que essa técnica bem aplicada tem um poder imenso, eu estou falando de que essa técnica tem a capacidade de entrar e interagir dentro do mundo de alguém. Fazer com que esse alguém sinta
que você o entende, que vocês têm alguma afinidade, algum elo em comum, alguma liga. A programação neurolinguística, ou PNL, através da psicologia, explica de forma bem clara sobre o processo de rapport, essa conexão de entendimento e confiança. Agora, como podemos identificar na prática se você tem ou está fazendo rapport com alguém? Qual a característica, qual o jeito, qual a forma de identificar isso? Você já conversou com alguma pessoa ou com alguém e essa pessoa passou para você uma sensação, nossa, essa pessoa realmente me entende, ela tem alguma coisa a mais. Isso acontece com você? Ou alguma vez você passou por uma pessoa sorrindo e ela sorriu de volta? Acredito que você possa ter pensado em alguém que é querido para você, ou por sua vez, você é muito querido por ela também. Digo isso porque é fato que as pessoas gostam de quem elas se parecem, ou de quem se parece com quem elas querem ser. Puta, eu adoraria ser o Brad Pitt. Tá longe, né? Ficou um pouco confuso? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Pense nos seus melhores amigos, nos familiares, nos mais próximos, aqueles mais íntimos que você tem, os legais, ou nos seus colegas de trabalho, aqueles mais interessantes. Imaginou? Lembrou deles? Repare algumas coisas. Não são aquelas pessoas que você chama de amigos ou são aquelas pessoas mais queridas? Por quê? Porque são pessoas que parecem com você. Você percebe que elas ela com vocês existem tanta coisa em comum, tanta coisa maneira, não é? Sempre me dizem que pareço muito com a minha esposa e vice-versa. Existe realmente uma coerência na colocação das pessoas sobre isso, pois além de estarmos juntos há, 22 anos, temos uma relação muito grande de confiança e afinidade em várias coisas. Às vezes é bem divertido, pois eu a conheço há tanto tempo e temos essa relação que sabemos pequenas coisas e detalhes no dia a dia e às vezes até brincamos sobre isso. Ela até fala, não vem que não tem, você está usando rapport comigo. Eu falo, de jeito nenhum, meu amor, impressão sua. Mas também tem aquela outra face, a outra face da moeda. Tem aquelas pessoas que não importa o que você faça, simplesmente ela e você não se dão. É atrito. Nenhum dos dois vai com a cara do outro. Não é verdade? Sempre acontece isso. Futebol, então, nem se fala. É indiscutivelmente mais fácil criar rapport com quem é de alguma forma semelhante a você do que criar com quem não é. Bom, espero que até aqui tenhamos tirado todas as dúvidas, mas caso após o término desse vídeo fique alguma pequena dúvida e você queira melhorar ou entender melhor, me escreva que eu farei o possível de responder o mais breve possível. Beleza? Até aqui deu para você pegar a definição de como funciona o rapport com facilidade? Tá certo, né? Então vamos lá. Continuando, seguindo em frente, depois de ver a definição que falei há pouco, é possível que você concorde comigo em alguns aspectos. Eu vou citar eles para vocês. O rapport é o que você fez e faz instintivamente durante toda a sua vida, assim como eu. Mas talvez você não soubesse que tinha um nome para isso. Simplesmente fazia, não é verdade? Como eu, às vezes fazia e não sabia o nome. Você com certeza, dentro dos seus relacionamentos, com familiares, com amigos, com namoradas, com colegas de trabalho, já fez o rapport. E às vezes você nem sabia que estava fazendo, mas estava. E com certeza o contrário também aconteceu. Fizeram com você. Porra, legal, Eduardo. Adorei a explicação, entendi o que é o francês. Estou quase falando o francês fluente de tanto ouvir rapport. Agora, o que isso tem a ver com vendas, Eduardo? Pô, gente, na verdade, o vídeo é sobre vendas. Bom, rapport tem tudo a ver com venda, gente. Simplesmente tudo. Tudo que eu vou explicar tem a ver com vendas. E eu vou explicar por quê. Quando vamos a uma loja, por exemplo, e criamos uma empatia com o atendente, nesse exato momento, quando o consumidor passa a se identificar com o atendente, com certeza já é por conta do rapport. E nessa hora, o atendente poderá sugerir produtos ou serviços que talvez o consumidor nem esteja procurando, mas passa a se interessar graças à sugestão do novo amigo. Interessante, não é? Com certeza, tanto você como eu já passamos por uma situação similar. Já entramos numa loja, fomos lá, olhamos tudo e a venda fluiu tão bem, tão gostoso, nós gostaríamos até de levar mais coisas por causa do vendedor. Você não concorda? Criar o rapport não é exatamente uma ciência exata,
mas algumas práticas certamente ajudam nessa missão. Isso porque ela é basicamente a conexão que você cria com o seu potencial cliente. Pessoas compram com muito mais de alguém com quem elas estão conectadas e afinadas. Quanto maior a confiança que o cliente tem, ou seu potencial prospect tem em um atendente, ou na marca, ou na empresa, mais aquecido é o relacionamento entre a empresa e o prospect. Dessa forma, quanto mais aquecido o relacionamento, as chances de o cliente comprar seu produto ou serviço serão muito maiores. Mais dinheiro. Além disso, as chances da conversão aumentar também é maior. E o melhor de tudo, ganho de credibilidade, tanto para vocês quanto para os seus prospects. Entenda que no momento que sua marca, o seu produto ou o seu serviço virarem referência, o consumidor tende a comprar mais e indicar mais vezes o seu produto. Isso aumenta fluxo, aumenta ticket, aumenta demanda e uma série de coisas. No Rapport existe uma técnica que chamamos de espelhamento. Ela faz parte disso. Mas como podemos usar essa técnica de espelhamento de maneira eficaz? Poderemos usar nosso corpo, nossa voz, nossa linguagem verbal, palavras, nossas intenções, motivações e, por fim, a reciprocidade. Para entender de forma simples, eu vou dar alguns exemplos. Garanto que você já tenha utilizado e nem se deu conta. Vamos falar de espelhamento. Às vezes é usado inconscientemente e está ligado diretamente ao comportamento. Mais ou menos assim, quando alguém se move e fala de um jeito parecido com o seu, é mais provável que você sinta uma conexão instantânea por essa pessoa. A pessoa coça a cabeça, a outra coça a cabeça. A outra coça o nariz, a outra coça o nariz. Em uma entrevista, por exemplo, quando uma pessoa cruza a perna, automaticamente, se o outro cruzar, ou quando uma pessoa passa a mão no cabelo e automaticamente o outro passar, está existindo rapport. Quando um sorri e o outro acompanha o sorriso. Lembra de quando uma pessoa pede, que horas são? Aí a pessoa responde, são 10 horas, sorrindo. Isso acontece também em vários outros lugares. Mas acontece também em flertes, em conquistas, em baladas. Um exemplo bem legal que eu dou é de paquera de boate. A boate sempre acontece isso. Às vezes você utiliza a técnica e nem percebe. Agora, quando usar isso é um processo comercial, de uma forma de venda, onde existe o interesse em vender algo. Como é que eu faço, Eduardo? Bom, eu sugiro que se você estiver cara a cara com o seu prospect, com o seu cliente, a melhor coisa a ser feita é o seguinte. Se ele gesticular muito, gesticule também, fale com as mãos, etc. Se ele falar baixinho, fale baixinho também. Olha que interessante, quando uma pessoa em depressão liga para um programa de ajuda, aqueles programas tipo AA, etc., mas de depressão, esse paciente liga e a atendente fala com ele, ela fala duas coisas primeiro. Primeiro, pede para ele olhar para cima, para ativar o cérebro. E em segundo, começa a falar com ele da mesma velocidade que ele está falando, para criar um espelhamento, trazendo o paciente para mais próximo da atendente, dessa pessoa que quer ajudar ele. Da mesma forma, em uma ação comercial, o espelhamento criará um elo e ele vai fazer com que o prospect ou o seu cliente se sintam mais próximos de você. Mas atenção, esses movimentos, tom de voz, gestos e afins, tudo tem de ser muito natural. Dessa forma, um não percebe que está sendo espelhado pelo outro. Quer ver uma coisa que acontece e às vezes você nem percebe? Já recebeu uma mensagem de telemarketing? Eles são treinados para falar na velocidade e no tom que você está falando, para dar a cara de tentar espelhar pela voz. Agora, tudo tem de ser cuidadosamente elaborado, pois se o prospect ou cliente perceber que está sendo imitado, adeus, tchau, tchau. Então, não cometa esse erro. Por isso, essa forma pode quebrar o rapport que você está tentando construir. E o seu prospect, o seu cliente, pode enxergar como uma falsidade e uma manipulação de você ou do vendedor. Como falei, o espelhamento está no contexto de voz, na postura, certo? Veja exemplos de como se aplicar algumas formas de espelhamento e obter o sucesso. Por exemplo, o espelhamento por proximidade. Ele está ligado a espaço. Alguma vez você viajou em um voo, por exemplo? Você é uma daquelas pessoas que nem eu, que precisa de espaço? Ou não se importa se alguém estiver grudado em você e você tem que ficar assim meio de ladinho? Eu não gosto. Então eu peço espaço, me afasto. Quando você chega para conversar com uma pessoa
e essa pessoa naturalmente ela se afasta, ela vai para trás, acho que a melhor coisa que você tem que fazer é se afastar também um pouco. Ela precisa de espaço. Agora, quando acontece o contrário, alguém naturalmente se aproxima de você, esse é um sinal verde, claro, para se construir também um espelhamento de aproximação. Porém, aproximação profissional. Beleza? Quando falamos de espelhamento por voz, que é onde a gente usa entonação, lembra do exemplo que eu falei da ligação de telemarketing? Quem nunca recebeu uma ligação dessa? Eu já recebi inúmeras, até enche o saco. Eles dão treinamentos para o atendente falar exatamente como você fala. Você sabia disso? É preparado para isso. Você já reparou em como a conversa com essas pessoas acontece? Por exemplo, minha esposa diz que eu tenho voz de trovão quando acordo. E ela responde com voz de trovão para brincar comigo. Vai tomar café! Agora, a funcionária da minha sogra, por exemplo, ela fala bem baixinho, mas fala rápido. Se ela recebesse uma ligação de telemarketing, com certeza a pessoa do outro lado da linha, da linha de telemarketing, falaria baixinho e rápido se estivesse treinada para isso, para falar com ela. Algumas pessoas falam rápido e outras devagar. Outras falam alto e algumas baixo. Para espelhar a voz, ouça. Agora você tem um comentário com vendedores. Ou é de varejo, ou sei lá, pense dessa forma. Quando espelhar a fala do seu prospect, haja com naturalidade e quanto mais confortável a pessoa estiver com você, mais natural seu tom de voz e velocidade de fala acontecerão. Ok? Existe um outro espelhamento, é um espelhamento de expressões faciais. Sempre que eu escrevo ou leio, ou até mesmo vou a um show, eu fico reparando nas expressões das pessoas que estão ao meu redor. O que eu vejo? Por exemplo, eu vejo pessoas falando no celular com uma expressão de alegria. Ou eu vejo pessoas falando no celular concentradas. Ou concentradas no computador. Pessoas lendo sérias. Outras trocam ideias e estão descontraídas, risonhas. As expressões são as mais variadas possíveis. Cada ser tem um jeito de expressar sua emoção, de um modo único. Enquanto uns são mais inexpressivos, é difícil dizer se estão animados ou irritados, por exemplo. Outros são muito fáceis de ler e realmente usam o rosto para expressar o que estão sentindo. Você já ouviu a expressão, os olhos são a janela da alma? Isso mesmo. Quando trabalhava em uma empresa de moda masculina, quando era mais novo, sempre procurava enxergar a expressão do cliente. Isso mesmo. Ver o que o rosto, os olhos, a testa dele estavam falando para mim. Por exemplo, quando o cliente olhava para o espelho dentro do provador e dava uma risadinha de canto de rosto, assim, sabe? Se olhava com ar de felicidade controlada e balançava a cabeça, tipo, estou gostando, ficou bom. Nesse momento eu já perguntava se ele queria na sacola ou era para presente o produto que ele estava escolhendo. Eu entendi ali que ele já iria comprar ou teria o possível interesse na compra. Eu tentava identificar a expressão e repetia a mesma para ele, de forma que ele se sentisse seguro na escolha. Olha que legal, fazia uma expressão com ele. Porém, mesmo quando o cliente gostando do produto e o produto não atenderia ou não atendia a necessidade dele, eu sempre agia com ética e colocava um pouco da minha opinião. Isso não sei se ficou muito bom. Ficou meio apertado, justo. Então, quando o seu próximo cliente, por exemplo, arregalar os olhos ou coçar o rosto e quem sabe franzir a testa enquanto fala, procure reagir da mesma forma enquanto escuta. Simples, não? Quando falamos de espelhamento de postura, esse é fácil. Luta de MMA ou assiste lutas de MMA, onde os lutadores têm aquela postura agressiva, fazem aqueles movimentos, o oponente olhando para o oponente como se estivesse numa jaula que, quando essa jaula fosse aberta, ele seria solto e iria atacar a vítima. Não dá a impressão que, às vezes, a fisionomia dos lutadores é muito agressiva? E quando acaba tudo, eles se abraçam? Algumas pessoas transpassam sua tensão simplesmente pelo formato da postura. Às vezes, pessoas que são esguias, com o ombro para trás, mas você vê que são tensionadas. Existem aquelas outras pessoas que transmitem uma insegurança, que simplesmente na postura, com a coluna arcada, cabeça mais baixa, olhar para o chão. Já viram alguém assim? Eu já vi vários. Agora me entenda uma coisa, e não me entenda mal. Quando falamos em espelhar a postura, simplesmente deve-se analisar o prospect, o cliente. Mas não existe necessidade de demonstrar insegurança
quando encontra pessoas assim, esguias. Nem, contudo, precisa ficar com a postura tensa enquanto a pessoa com a qual você quer criar um rapport está mais relaxada. Rapport é se espelhar. Sempre tem um peso e uma medida. Sua postura não deve ser muito diferente do seu prospect, mas se for muito diferente, tenha cuidado, pois o cliente ele pode entender que você está se achando e suas chances de gerar uma antipatia com esse cliente são muito altas. Outro exemplo que eu dou de espelhamento é de gestos. Existem cantores e cantoras. Você não concorda comigo? Algumas pessoas cantam a mesma canção sempre. Porém, quando uma outra pessoa vai cantar com uma dinâmica, um gestual, transforma a apresentação da música muito melhor ou pior. Um exemplo que dou sobre gestual é o Roberto Carlos, cantando emoções. Quem canta as músicas dele pode até interpretar bem, ficar legal, mas cantar igual o Roberto Carlos, aquele jeitinho, bicho, não tem emoção. Eu tenho uma colaboradora, ela é da equipe de compras na nossa empresa. Ela fala com as mãos. Se a gente amarrar as mãos dela, acho que ela vai ter um infarto ou não vai conseguir falar, né? Pense em uma pessoa que realmente mexe os braços, as mãos na hora que fala. Ela faz desenho assim, parece que se botar uma bandeirinha desce um avião. E a cabeça dela fala, se a gente colocasse asas no braço, ela voaria. Então preste muita atenção no gestual, quando estiver falando com seu cliente ou com seu prospect. Use isso a seu favor. Agora, se você for usar um espelhamento de toque como exemplo, eu peço alguns cuidados. Alguém, infelizmente, já teve uma festa e chegou alguém no meio dessa festa, assim, perto de você meio alto, meio bêbado, começa a falar, tocar, dar tapinha e para terminar sempre pega no braço? É muito ruim, eu detesto, gente. Agora, do outro lado, existem aquelas pessoas que chegam em um lugar, falam de longe, olá, tudo bem? Nem se aproximam, porque não curtem essa coisa de toque, como eu, no bêbado. Eu não gosto de me encostar em pessoas bêbadas. Já vi casos onde uma venda foi perdida porque o rapport foi feito de forma equivocada. Nem sempre o cliente quer ser beijado na despedida. Tocar ou o toque é uma ferramenta poderosa de espelhamento, mas deve-se ter a certeza que o espelhamento com um toque pode ser usado. Pois se usar de maneira incorreta, adeus rapport, adeus venda, adeus cliente. Nós utilizamos isso em nossas lojas. É um processo meio que de apoio emocional. Sempre levamos o cliente até a loja, efetuamos a despedida, agradecemos a compra, elogiamos o que ele comprou como suporte, mas sempre peço aos nossos vendedores que entendam o rapport de espelhamento de toque. Esperem o cliente se mostrar, se identificar que ele quer fazer alguma coisa. Pois existem clientes que não gostam nem de dar aperto de mão. Tchau, tchau, um abraço. Enquanto outros clientes abraçam as vendedoras, beijam, ficam horas falando na porta e viram melhores amigas. Agora, quando estamos falando de uma negociação e chegamos a um determinado lugar e o cliente inicia o encontro com um forte aperto de mão, por exemplo, retribua, sem machucar a outra mão, de forma firme também. Caso ele abra os braços para um abraço, posicione-se para isso também. É legal. E se ele simplesmente der um bom dia e balançar a cabeça, repita o mesmo. Bom dia, tudo bem, mano? Agora, o pulo do gato na despedida, quando o prospect tocar no ombro esquerdo, por exemplo, esse espelhamento funcionará de verdade. Se o toque feito por você nele for no mesmo lugar que ele te tocou, ou seja, no ombro esquerdo dele também. Isso é real. Existe também o espelhamento de vocabulário. Esse é muito interessante. Lembra da minha funcionária, aquela que fala com as mãos? Aquela que eu falei que segurasse as mãos e os braços dela, ela teria uma síncope? Bom, quando nós nos comunicamos com outra pessoa, sempre devemos usar a linguagem do corpo. Porém, um dos melhores espelhamentos é o da comunicação, ou seja, o da fala. Mexer é bom, franzir a testa é bom, mas o falar é o melhor. E é por causa da fala ou da linguagem verbal que você pode usar palavras para se comunicar com outras pessoas, seja falando ou escrevendo. Que legal, né? Eu nem sabia disso também, sobre um tempo atrás, com copy. Agora, quando falamos de compromisso ou comportamento, alguns pontos são peculiares dentro do espelhamento verbal. A comunicação que faço nesse vídeo é mais ou menos para pessoas que têm um conhecimento e um vocabulário de pessoas entre 25 e 50 anos, certo? Ou de 30 a 55 anos. Por que digo isso? Quando falamos com jovens, diferentes da minha idade, notamos que a comunicação, ou seja,
A fala é diferente. Tem muita gíria, abreviação, palavras de duplo sentido, palavras em inglês no meio, e assim vai. Onde eu quero chegar com esse exemplo que eu estou te dando de fala com outras pessoas de outras idades? Para nós é muito mais fácil nos comunicarmos com pessoas que usam um vocabulário igual ao nosso, parecido com o nosso, de uma forma formal ou formal, de um gíria com gíria. Então, quando o seu próspero cliente, em uma despedida, diz valeu, até mais, você diz valeu, obrigado, entendeu? Meio surfware. Analise o seu próspero, seu cliente, o que ele diz e o que ele fala. Se é obrigado, é o valeu, se ele fala por favor ou por gentileza. Fique atento, acompanhe a fala do seu próspero, pois ele deverá ser seguido nesse caminho. Desta forma, esse rapport de espelhamento será feito de forma pontual. Existe um outro espelhamento que é o de reciprocidade. Esse é um dos melhores que eu mais gosto. Olha que legal. O dicionário de sinônimos descreve a palavra reciprocidade com 2 sentidos. Porém, os sinônimos que mais gosto da reciprocidade são solidariedade, correspondência e troca. Por que falo que esses sinônimos, os 3, que são os mais que me agradam? Porque eles deixam claro que essa técnica faz. Comercialmente falando, esse gatilho é usado de forma psicológica. E ele faz parte de 6 princípios de persuasão. Ou seja, o espelhamento de reciprocidade está junto com a persuasão. Quando falamos de neurovendas, nada mais é do que utilizar os gatilhos mentais para aumentar a predisposição do consumidor a levar algum produto ou serviço que está sendo ofertado para ele. Quais são os gatilhos mentais para a persuasão? De acordo com o nosso amigo Robert Cialdini, que é um psicólogo, especialista em persuasão, existem 6 princípios essenciais. São eles: reciprocidade, consistência, autoridade, validação social, escassez e atração. Olha que legal. Afinal, todo vendedor, de alguma forma, ele tenta ser e tem a necessidade de ser persuasivo. Quando falamos de reciprocidade, entendemos que estamos falando de qualidade ou caráter recíproco. Correspondência mútua, algo que vai e volte. Ou seja, é a forma como as pessoas deveriam tratar umas às outras, com o respeito que gostariam de receber. Com certeza, a sua mãe ou seu pai falaram em algum momento da vida de vocês: trate os outros da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Agora, por que esse princípio dentro do marketing é tão importante, gente? Tudo que vai, volta. Essa frase também é pesada, né? É que um bumerangue. Tudo que vai na vida, volta. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Da mesma forma que todos nós já escutamos alguma vez a frase que mencionei anteriormente, pelo menos uma vez já dissemos ou nos disseram que tudo que vai na vida, volta. É a lei no universo. Cuidado, hein? A verdade é que o ser humano sente a necessidade de entregar exatamente aquilo que ele recebe. O cliente e incentivá-lo a tomar a ação que você quer naquele momento. Quando falamos de entrega de conteúdo de valor, sem cobrar nada, por exemplo, essa é uma forma de usar um dos gatilhos, fazemos algo sem pedir nada em troca. Quando fazemos um favor sem esperar nada em troca, a pessoa que recebe esse favor, ela se sente com vontade de retribuir. É meio que o universo conspirando a nosso favor, ou ao seu favor, não é mesmo? Agora, no contexto, quando falo de ser retribuído por algo, ou seja, eu fiz alguma coisa, eu vou ser retribuído para o cliente por algo. Pode ser um cadastro do cliente, pode ser um e-mail, um telefone, um compartilhamento nosso, ou melhor, dele, nosso para outras pessoas, um comentário legal dentro da nossa página, indicar alguém para seguir a nossa marca. São várias maneiras. Em alguns casos, simplesmente comprando o seu produto ou o seu serviço. E se transformando, no melhor de tudo, um cliente, um defensor da sua marca. Legal, né? Bom, existe um outro espelhamento, voltando a falar de espelhamento, de interesse. Eu tenho um amigo que adora jogar beach tênis comigo. Quando nos encontramos, o assunto corre solto, porque temos o mesmo interesse, o mesmo assunto em comum. Ou seja, falando das mesmas coisas que gostamos, raquete, bola, quadra, fazemos o mesmo esporte e estamos em sintonia com aquele assunto. O espelhamento de interesse, isso mesmo, são interesses comuns, coisas que as pessoas têm em comum. Eu tenho um outro amigo, que na verdade é um vizinho meu, 2 casas para cima. Sempre nos encontramos para tomar vinho. E a conversa vai longe. Eu não sei bem se é por causa do vinho ou porque a gente está meio alto, né? Ou será que temos assuntos em comum? Não sei. Bom, mas vai longe.
A gente fala da mesma marca, da uva, da região, do sabor, o vinho combina com isso, se o Cabernet combina com aquilo, se o prato cairia melhor com um Sauvignon Blanc, etc. A conversa vai longe, a gente fica horas conversando. O que você e seus melhores amigos gostam de fazer? E o que o seu cliente gosta de falar e ouvir? Deu para entender tudo isso? É a sintonia. O que quer que seja, nós fazemos essas coisas juntos porque temos interesses em comum. Da mesma forma que o cliente vai a uma loja e fala que vai fazer um cruzeiro para o Caribe, e quer comprar um short curto e colorido para levar no navio. E a vendedora fala, puta, que já fez esse cruzeiro na mesma empresa marítima que a cliente contratou para ir para o Caribe. E adorou, achou super legal. O short vai combinar muito com o cruzeiro. Sintonia, gente. Olha que legal. Qual é o maior interesse em comum que você tem com o seu cliente? Pensa nisso. Pensa na dor, pensa no problema. Quando estamos em uma roda de amigos e uma pessoa começa a falar das ruas esburacadas, que não tem prefeitura que ajude, falta de segurança, preço da gasolina, outras pessoas automaticamente se manifestam a favor dela, dessa dor. Ou quando estamos em uma fila de banco, de supermercado, basta alguém reclamar da demora em ser atendido e para as outras pessoas já começarem a falar, enfiar dedo, se manifestarem também. O espelhamento de interesse é isso. Oferecer soluções para os problemas dos prospects é um dever nosso, pois problemas costumam unir pessoas de um jeito incrível, gente. Sempre use o problema a seu favor, mostrando para os clientes que você tem, ou que você entende que a dor dele e que você está do lado dele para ajudar nessa dor, com a solução perfeita para isso. Quero enfatizar que a técnica de rapport tem a ver com autenticidade. Tem que ser ético, não a use de forma manipuladora, com chantagem, alguma mentira. Lembre-se que tudo que vai, volta. Essas são as dicas simples e pontuais de hoje. Como estamos chegando ao final de mais um vídeo nosso, eu sempre digo que o cliente com rapport ou sem rapport deve ser bem tratado e ouvido. Além disso, acredito que cordialidade são ótimas ferramentas de socialização. Então sugiro que trate o seu cliente ou o seu prospect pelo nome. Procure um interesse em comum. Estude bem o seu público-alvo, até perceber padrões e pensamentos de comportamento. Desta forma, eu tenho certeza que você terá uma chance muito maior de entender e saber o que se passa com aquele cliente. Lembre-se, a melhor maneira de demonstrar empatia com o seu cliente é realmente sentindo empatia com ele. Buscar conhecê-lo e se colocar no lugar dele é a melhor das técnicas. Agora que você já sabe da importância dos princípios da persuasão e do rapport, que tal colocá-las em prática? Em seu negócio, na hora, na venda, no atendimento, hoje. Claro que se você quiser me contar uma história onde você usou o rapport, ou o espelhamento, ou uma persuasão, e como eles te ajudaram na hora de persuadir ou de vender melhor, e que automaticamente o cliente se interessou mais pelo que você oferecia, compartilhe com a gente, compartilhe um pouco mais. Eu desejo uma semana maravilhosa para vocês. Meu nome é Eduardo Jardim, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos. Tem um sininho aqui, acho que está do lado direito, no canto aí para vocês. Clique nesse sininho, vai ser notificado de todas as coisas novas que aparecem. E eu desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço e boas vendas!